Boa tarde, presidente Márcio. Boa tarde. Eu até pedi para colocar, se fosse dia 23, talvez eu tivesse conseguido trazer a água que sai da torneira. Mas como a gente foi pego de surpresa hoje às 14 horas com a sua vinda aqui, o que não é bem assim que pode acontecer também, né? A gente sabe na nossa lei orgânica, mas tudo bem. Então eu pedi para que colocasse as fotos e algumas das questões que nós fomos marcados, inclusive a minha assessora trouxe aqui, porque sempre que nós somos chamados, nós respondemos o seguinte para as pessoas. Sei que é uma reclamação generalizada, sugiro que tu faças uma reclamação na ouvidoria da Comusa, 0800 600 0115. Isso lá em 2 de outubro de 2019. Essa senhora aqui também não é Corsã, porque ela até falava da Corsã, é Comusa, sugiro que ligue na ouvidoria da Comusa, 0800 615. E aqui, no dia 28 de fevereiro de 2019, uma reclamação, né, de uma máquina de lavar roupas com bastante água, e também colocamos que ela precisava ligar para a Comusa e registrar a reclamação. Sim. Então, nós fazemos isso, mas tem sido constante, né, como nunca ocorreu. Então, ali estão as fotos, né, e aí eu tenho umas perguntas para fazer em cima disso. Por quê? Pelo que eu entendi, a captação da água que vocês fazem, ela é lá na captação da Comusa. Foi feita a análise dessa água que as pessoas coletaram e que abriram os chamados? Olha como Todas tá que escura foram aquela coletadas e foram entregues na Comusa, sim. Mas estas, e quantas amostras foram feitas? Ah, de cabeça agora eu não vou saber lhe dizer exatamente, eu posso até lhe responder. Olha como é que ficou uma roupa branca dentro Pois da é, máquina de porque lavar. Deixa eu terminar meu raciocínio, tá? Tá. Porque o que acontece? Bom, lá na captação é feito o teste da água, ok. Mas você disse que ela pode ser contaminada pelo barro na hora da obra. Pode. Ok. E também essa questão dos canos que saem essa sujeira. Então, a minha pergunta é, qual a garantia que o senhor dá aqui agora? O senhor está dizendo que não tem risco nenhum para a saúde das pessoas, porque se enche uma máquina de lavar roupa e enche a quantidade, significa que vem por bastante tempo. E as pessoas que não se atentam a limpar ou pedir que a Comusa limpe a sua caixa d'água, essa água suja e contaminada ficou lá dentro paradinha, né? Então, como que pode garantir que não causou nenhum tipo de questão de saúde às pessoas? Então, quantas, eu gostaria, se eu precisar fazer requerimento, vou fazer, mas quantas águas destas escuras que estão sendo coletadas foram analisadas e o que a análise dessa água apresentou? Porque pode ter apresentado barro, pode ter apresentado, enfim, mas é uma água que pode ser tomada e consumida. A gente pode fornecer para a senhora, né? A senhora pode requerer ali, essa informação é pública, né? Da análise que é feita, todas essas coletas, as pessoas que nos procuram são analisadas, né? A água que ficou um pouco amarelada, como aquela que foi citada em algumas redes sociais e que as que a gente teve acesso, era realmente ferro e manganês, tá? O nosso pessoal da engenharia que faz a análise da água conclui que ela era uma água potável própria para consumo. O problema todo daquela água é que realmente não está sendo utilizado esse produto que já foi feito no termo de referência, que se chama ortopolifosfato, que faz a retirada desse ferro e manganês nesses casos. Tá? Quanto ao caso que é mais sério, que é aquele que realmente tem o encardido da roupa por conta da água barrenta, aquilo muito provavelmente foi um conserto. E, invariavelmente, isso pode acontecer. Numa rede antiga, como nós temos na cidade, com diversos rompimentos, pode acontecer. Mas como a gente se colocou à disposição, a gente está à disposição da comunidade para fazer realmente esse expurgo. E é feito diariamente e a todo momento a gente tem esses problemas realmente e está trabalhando para resolver. Mas o expurgo é feito aqui, é feito no DEMAI, é feito no SEMAI, é feito pela Corsã. Em todos os locais isso acontece, porque de fato não inventaram ainda um sistema em que tu, com o rompimento de rede, não tem esse tipo de entrada de barro na rede. Então, mas é feito expurgo. Todas as pessoas que entraram em contato com a senhora, em ligando para nós, para o nosso 0800, a gente vai até casa, vai dar o atendimento e vai fazer o expurgo da rede para que a pessoa tenha uma água de qualidade. Mas mesmo contendo ferro e manganês, ela é própria Segundo os atestados da nossa engenharia química, sim. Não corre nenhum risco para Segundo os atestados deles, não. Tá. Outra questão que eu tenho para perguntar. Vocês já chegaram a fazer algum levantamento junto à Secretaria da Saúde para ver se nesse período, porque tem sido mais incidente essas questões de água escura,
ou as pessoas estão tão bravas com o aumento de 150% na água que muitas tiveram, que agora elas estão reclamando mais. Pode ser isso também. Mas eu não me lembro de tanto a reclamação em relação à qualidade e à cor da água, porque rompimento de tubo sempre teve, a gente sempre viu isso pela cidade, os consertos sendo necessários. Vocês já chegaram a fazer um levantamento, um trabalho em conjunto com a Secretaria da Saúde para analisar se aumentou casos de crianças com gastroenterite, com pessoas procurando mais atendimento em função... Com certeza, a vigilância sanitária teria nos procurado. Se tivesse um aumento elevado, com certeza haveria esse contato, até porque existe um trabalho da vigilância sanitária nesse sentido também, de fazer essas análises, né, quando tem essas endemias, né. É muito mais comum esse trabalho da vigilância sanitária e com certeza eles teriam nos procurado, mas efetivamente não. Vocês não procuraram, então? Não. Tá. Para a pessoa que precisa limpar a sua caixa d'água, então, ela pelo 0800... Não, na verdade, a limpeza da caixa d'água é por conta da pessoa, né? Tá, mas se a então, caixa se d'água efetivamente... for suja com essa água... sim, aí nós vamos lá até a casa e verificamos. Se efetivamente foi um problema causado por nós, a gente vai providenciar, mas tem que ficar comprovado isso também, né? A pessoa tem que nos apresentar o laudo da última limpeza da caixa d'água que ela fez, né, para efetivamente a gente comprovar que isso foi causado pela Comusa. Se for causado pela Comusa, a gente resolve com certeza. Tá. Mas isso também é importante destacar, vereadora, que tem que apresentar o laudo da última limpeza que ela fez a caixa d'água. Tá. E guardar a água que também registrar que... De preferência, né? Registrar isso e nos procurar, porque nós temos equipe que trabalham 24 horas por dia, então pode nos procurar que a gente vai atender. Mas aí concordo que a rede social é uma forma dela registrar também, né? É uma garantia. Mas o problema todo, né? volto a dizer que aí quando tu entra em contato a pessoa não te responde. Olha, por que não ligar para o 0800? Por que marcar muitas vezes, eu não estou dizendo que não possa fazer isso, mas por que marcar um vereador e não ligar para o 0800 da Comusa? Teve vários casos já que aconteceram que as pessoas não tinham nem protocolo. Bom, aqui a gente está mostrando que a gente faz isso. Não, tudo bem. Vocês, indica, né? e eu acho que é o correto, vereador. Eu acho que é o correto, eu quero contribuir. Volto a dizer, talvez elas estão tão bravas por ter 150% de aumento que às vezes... na verdade não foi 150% de aumento, né, vereadora? Não foi. Foi uma mudança tarifária reconhecida, inclusive, pela Promotoria Pública. Bom, a Promotoria Pública, ela reconheceu que se uma lei ela é criada pelo Poder Executivo e como usa e vai para a Câmara de Vereadores e é aprovada, ela é válida. Então o MP não vai se envolver entre poderes que criaram uma lei e um legislativo que aprovou a lei. É isso que o MP diz. Perfeito. Em compensação, mas não foi o que o senhor disse. A lei é válida. Eu gostaria de concluir o meu raciocínio. E o juiz, no entanto, quando cada um individualizou, porque nós estamos falando do Residencial Mundo Novo, eles tiveram a liminar concedida para fazer o depósito em juízo apenas do valor que eles já pagavam anteriormente. Então, poderia ter apresentado isso também, que tem dois pontos aí de justiça, tanto o Ministério Público quanto a... Mas não tem resolução de mérito, vereador. Bom, não tem julgamento de mérito. Por quê? Porque vocês responderam aqui na moção que o Residencial Mundo Novo, ele não é um residencial que se enquadra em habitação popular, porque a própria lei que vocês redigiram determina isso. Então, vir aqui dizer que estão amparados, que as pessoas não adianta, que precisa buscar o cadastro social, é uma discussão que você me perdoe a sinceridade, mas é uma teimosia da parte de vocês. Porque se o dinheiro do Mundo Novo estivesse fazendo tanta falta, vocês não estavam fazendo reformas em prédios como o prédio da Coronel Travassos, como o prédio do centro, não estavam gastando quase 700 mil reais em serviço de ouvidoria SAC, contratando telefonista para fazer atendimento, porque nunca foi gasto esse valor, nunca teria o tamanho de número de CCs como tem hoje dentro da Comusa. Então, resolver o caso do Mundo Novo, que é, sim, um residencial habitacional popular, faltou vontade da parte de vocês. A lei que vocês se embasam para nos responder e dizer que não pode foi a própria lei que vocês criaram. Então, o Ministério Público não ia se envolver com isso. Não ia dizer que Prefeitura e Câmara de Vereadores, numa criação legal de uma lei, de uma ideia de vocês, ele poderia sim, intervir e modificar. Então, nós estamos trabalhando em cima disso, nós estamos buscando todo o cadastro, toda a legislação, e nós vamos entrar com a modificação. Porque, inclusive, esse Ministério Público que respondeu isso também responde em diversas questões que a gente coloca, que a Câmara de Vereadores deve fazer o seu papel. Que a Câmara de Vereadores, em determinados pontos, é ela que resolve as questões que o Executivo não resolve. Só para deixar registrado, vereador, se me permite, a gente iniciou uma tratativa com o Mundo Novo e no dia seguinte ao início da tratativa foi procurado o Ministério Público. Tá? Então, a partir dali,
a gente aguardou o procedimento do Ministério Público. Quando foi arquivado o procedimento do Ministério Público, a gente foi procurado novamente pelo Mundo Novo para iniciar novamente uma conversa, quando a gente foi surpreendido pelas ações judiciais. Então a gente nem chegou a poder ter a possibilidade de conversar. Então a gente tem que aguardar agora a decisão da Justiça, já que nós tentamos fazer uma conversa, em que não houve essa conversa, em que foi procurado efetivamente a Justiça. Então agora a gente vai ter que aguardar essa decisão judicial. Bom, as pessoas estiveram com vocês para conversar com a conta de água batendo lá na casa delas para elas pagarem. Se elas não pagassem, vocês sabem que vocês teriam que cumprir a lei e cortar a água e o fornecimento deles. Então, eles procuraram apenas os direitos deles, diretor Márcio. E o senhor... Não, foram mais de como meses. A responsável- gente deu um período para eles, sim. A gente forneceu um período, se eu não me engano, Silvio, quanto foi o período? 2 meses. A gente deu 2 meses para eles, sim. Tá? E nesse período a gente foi surpreendido por 2 ações judiciais. Então, O que não é fora do comum para quem está dirigindo uma empresa como o senhor está dirigindo a Comusa. Então, da sua parte, seria muito grande se o senhor voltasse a chamar eles para conversar e terminasse com enquanto a tem ação judicialização. judicial, não posso. Pode, não pode posso, sim. não posso. Porque mas Lamento, mas não posso. veja só, a prefeitura tinha uma ação judicial na licitação do transporte de ônibus e foi lá e disse que terminou o mérito da ação porque ela resolveu a questão cancelando o edital. O senhor, se resolveu o problema modificando a lei aqui e dizendo que o residencial Mundo Novo é um residencial habitacional dentro dos padrões necessários para ganhar desconto, o senhor protocola lá também na justiça e diz que o senhor resolveu e acabou o mérito da ação. Então, pode sim, volto a dizer, o senhor está Esse é o entendimento da senhora. Não, essa é a minha Esse é o seu opinião entendimento. de fiscalizadora, É o seu um entendimento. entendimento jurídico e certo, tanto é que o É senhor o seu- não é o seu está entendimento. respondendo. É o seu Não, não é entendimento. entendimento, é Tá, o que é o é seu no mundo entendimento. jurídico da administração. É o seu E entendimento. o senhor não está querendo resolver Esse isso é o seu entendimento. porque vai ter que Nós estamos deixar de cumprindo o que receber diz a lei. recurso que Lamento. hoje já não está recebendo. Então, é claro que o senhor não vai fazer É nada o seu em relação ao entendimento. residencial É Mundo o seu Novo. entendimento. Eu Eu estou questiono sendo se existe interrompida. algum questionamento questionando, ainda. presidente. Não comentários e nem Eu conclusões. estou Eu quero. questionando. Eu já Se tem respondi. algum questionamento, alguma pergunta, por favor. Eu estou tentando fazer as perguntas e fui interrompida durante todo o tempo e o senhor não pediu para que o convidado se mantivesse quieto para que eu pudesse formular minhas É que a perguntas. senhora está fazendo Então, comentários eu da estou sua opinião. A comentando senhora para não está poder terminar. questionando. Então, Mas eu quero pergunta. fazer a pergunta e vocês não estão deixando. Por favor, então, a Ah, muito pergunta. obrigada. Depois de ter colocado tudo isso em relação ao residencial Mundo Novo, que são fatos respondidos aqui pelo senhor, que a gente, inclusive, chamou vocês para uma reunião aqui, vocês não fizeram, eu vou lhe perguntar mais uma vez. O senhor não vê possibilidade de resolver essa questão do residencial Eu vou lhe responder Mundo de novo. Pô, mas não me deixa terminar a pergunta. De forma amigável, que vai ficar melhor para vocês, porque inclusive vocês vão passar a receber como deve ser, porque hoje está sendo judicializado isso, está sendo depósito em juízo, então também é ruim para vocês isso, vocês vão poder receber de fato o que vocês têm direito e as pessoas pagarem porque elas não estão se negando de pagar. Não existe a possibilidade de vocês mandarem um projeto aqui para a Câmara alterando aquele artigo que retira a possibilidade do residencial Mundo Novo de ser um condomínio de condição habitacional como Par e como Minha Casa Minha Vida. Porque ele só não tem esse nome. Enquanto estiver judicializado, não. Algum questionamento ainda? Nossa, senhor presidente. Por favor, então, faça a pergunta. A pergunta. Qual o valor que a Comusa vai repassar à Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo em relação a todas as obras realizadas no centro da cidade que se trataram da parte de esgoto? Parte de esgoto? A senhora faça um requerimento que a gente lhe responde. Tá?